CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Então, bom dia a todos. Mais uma vez estamos aqui, terça-feira de manhã, estudando o livro A Gênese. E hoje nós vamos estudar o capítulo 1, continuação, né? Fundamentos da Revelação Espírita. E vamos para o item 62. Tá? Mas antes vamos ler o Evangelho, capítulo 1, não vim destruir a lei, o item 11. Santo Agostinho é um dos maiores divulgadores do Espiritismo. Manifesta-se quase por toda parte. E a razão de tal fato nós a encontramos na vida desse grande filósofo cristão. Ele pertence a essa vigorosa falange dos pais da Igreja, aos quais a cristandade deve suas mais sólidas bases, como ocorreu a muitos. Agostinho foi arrancado do paganismo, melhor dizendo, da incredulidade mais profunda, pelo clarão da verdade. Quando em meio em seus excessos sentiu na própria alma a vibração estranha que o chamava para si mesmo, e o fez compreender que a felicidade estava longe dos prazeres enervantes e fugidios. Quando, enfim, no seu caminho de Damasco, também ouviu a voz santa lhe dizer: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele exclamou: meu Deus, perdoa-me, eu creio, eu sou cristão. E desde então tornou-se um dos mais firmes sustentáculos do Evangelho. Pode-se ler nas notáveis confissões que nos deixou esse eminente espírito, as palavras em características e ao mesmo tempo proféticas que pronunciou ao ter perdido Santa Mônica. Estou convencido de que minha mãe virá me visitar e dar os seus conselhos, velando-me o que me espera da vida futura. Tá bom. E assim, Senhor Jesus, pedimos a Tua permissão para mais uma manhã de estudos no CEAP. Ajuda-nos, inspira-nos do Teu conhecimento espírita, da doutrina espírita em nossas vidas, que possamos contar com a ajuda de grandes e queridos amigos da doutrina espírita, professor Jorge, Eurípides Barçanufo, Leon Denis, a todos os espíritos que sustentam a doutrina espírita, essa doutrina de amor tão esclarecedora. Abençoa o nosso estudo e que possamos, em Teu nome, Senhor Jesus, em nome dessa coluna de espíritos, mas acima de tudo, em nome de Deus, dar por iniciado o estudo da Gênese da manhã de hoje. Envolve-nos a cada um de nós para compreendermos melhor, Senhor, a doutrina espírita em nossas vidas. E assim, em Teu nome, em nome de Deus, que possamos dar por iniciado
o nosso estudo da manhã de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Então, nós vamos começar hoje, lê, Adina, no item 62 do capítulo 1. O capítulo 1, né? Isso, Fundamentos da Revelação Espírita. Isso. Uma comparação vulgar fará com que se compreenda melhor a situação. Um navio repleto de imigrantes parte para Longínquo, tá certo. destino. Leva pessoas de todas as condições, parentes e amigos dos que ficam. Sabe-se que esse navio naufragou. Não resultou nenhum vestígio dele. Não restou nenhum vestígio dele. Não chegou nenhuma notícia sobre a sua sorte. Acredita-se que todos os passageiros morreram, e o luto atinge todas as famílias. Entretanto, todos os tripulantes, sem faltar uma única pessoa, alcançaram uma região desconhecida. Região desconhecida, de terra abundante e fértil, onde passam a viver felizes sobre um céu clemente. Porém, ignora-se esse fato. Ora, um dia, outro navio aborda essa terra, e lá encontra sãos e salvos os naufragos. A boa notícia se espalha com a rapidez do relâmpago. Exclamou todos: os nossos amigos não estão perdidos, e dão graças a Deus. Não podem se ver, mas se correspondem, trocam demonstrações de afeto, e assim a alegria substitui a tristeza. Porque vai falar. Vai mais um pedacinho. Isso. Tal é a imagem da vida terrena e da vida de além-túmulo, antes e depois da revelação moderna. Essa, semelhante ao segundo navio, nos traz a boa nova da sobrevivência dos que nos são caros e a certeza de reencontrá-los um dia. A dúvida sobre a sorte deles é a nossa. Não existe mais. O desânimo se desfaz diante da esperança. Tá bom. Isso. Então, que lindo, né? Que uma comparação vulgar, como ele falou, mas tão esclarecedora. Antes da doutrina espírita, né, os nossos queridos entes, né, que desencarnavam, né, que morriam, né, como se falava, não conseguiam, né, trazer para todos nós a grande verdade, que é a imortalidade da alma. Era tudo muito duvidoso, muito confuso até então. E com a doutrina espírita, ouvindo, né, os médiuns, né, falando da vida espiritual, mostrando a imortalidade, criou-se uma nova esperança, um novo sentido na vida. Eu não morro, eu continuo vivo, né? E muito mais do que isso, para aqueles que ficam, o consolo também de uma vida futura. Eu não vou morrer, eu vou me encontrar com os entes queridos, né? Então, assim, a doutrina espírita, ela traz essa esperança no sentido... Quantas pessoas, né, que vivem sem entender e compreender a reencarnação ou a imortalidade, vivem envoltos em tristeza, em dúvida, em medo.
com certeza, né, a maioria das pessoas que se dizem, né, até ateus mesmo, no fundo, elas têm dúvida, elas querem, eu sempre pensei nisso, elas querem acreditar que existe algo além desse túnel da vida física. E como deve ser difícil, doloroso para aquele que não crê. A doutrina espírita, ela é o carro da esperança. E muito mais do que isso, a vontade de crescer, a vontade de evoluir, de se tornar melhor, ela traz o sentido da vida. Porque senão a vida fica muito vazia. Eu morri, acabou, não sei para onde eu vou, o que vai ser de mim depois da morte. É uma vida, né, terrena, cheia de medos, de, né, assombrações, como a gente diz, do porvir, do futuro. E é o que ele fala aqui. Então, e a mediunidade possibilitou isso. Kardec, por ouvir os espíritos, né, e também dá a oportunidade aos médiuns de expressarem, né, como a Dilane falou, ela via, mas não era qualificado aquilo. Imagina o sofrimento dela por não poder expressar e ter aquilo compreendido, e também do espírito que queria se comunicar, né? Porque ela desde criança, né, para os nossos ouvintes, né, ela via os espíritos, conversava com os espíritos, dialogava com os espíritos. Imagina como os espíritos, né, querem dizer que está tudo bem, dizer das suas dores, de pedir ajuda também, falar, né, da vida espiritual, falar da imortalidade, e não consegue. Então, a doutrina espírita, ela possibilitou essa compreensão, esse elo, essa união entre o mundo material e o mundo espiritual, que, na verdade, é tudo uma única coisa, né? O que é o mundo espiritual? É tudo o universo, é tudo. O mundo espiritual é tudo. A gente quando, né, desencarna, a gente abarca aquilo que a nossa mente, a nossa consciência consegue abarcar, compreender e ver e perceber com os olhos da alma. Mas o mundo espiritual é tudo. Não é um lugar circunscrito. Eu vou para ali. É o lugar, eu me lembro dos bairros, é o lugar onde a gente, né, um grupo de pessoas, compartilhamos mais ou menos da mesma ideia, a vibração, é por vibração, e a gente vai se unindo. E aí a gente lembra, né, como o Newton falou, do umbral. É a mesma coisa. É um grupo de espíritos que estão na mesma faixa vibratória, que se unem, né, que são atraídos por padrões mentais bem parecidos. Isso. Então, quando ele fala que veio trazer, veio falar dos seus sofrimentos, pedir ajuda, falar das suas alegrias, essa foi acho que a grande beleza da doutrina espírita, né? Dar nome, dar voz à imortalidade. Então ele diz aqui, pode continuar. Outros resultados, né? Porém, outros resultados, porém, vêm enriquecer essa revelação. Olha só, esses são vários. Eu digo que a revelação de Kardec foi desdobrando várias possibilidades na nossa vida. É um divisor de águas, né? Aí ele diz que outros resultados, porém, vêm enriquecer essa revelação. Deus, julgando a humanidade madura para penetrar o mistério de seu destino e contemplar com serenidade novas maravilhas, permitiu que fosse erguido o véu que separava o mundo visível do mundo invisível. As manifestações nada têm de sobre-humanas. É a humanidade espiritual que vem
conversar com a humanidade corporal e lhe diz: nós existimos, logo o nada não existe. Eis o que nós somos, eis o que sereis. O futuro existe para nós, como existe para vós, como existe para nós. Caminhais nas trevas, viemos esclarecer vosso caminho e vos traçar a rota. Então, a doutrina espírita, né, e Kardec dando voz a essa espiritualidade, a essa humanidade, como ele fala, espiritual, abre para cada um de nós uma nova visão da vida. E aí, da necessidade de compreender os dois lados da vida, porque todos nós vamos para lá, né? Porque eu digo para lá, entre aspas, né? Todos nós vamos, né, experienciar a vida espiritual, até de novo se servir de um novo corpo físico e continuar a nossa trajetória evolutiva. Então, todos nós vamos estagiar também nesse mundo, né, espiritual. Então, ele já vem preparando. Imagina, hoje o conhecimento que a gente tem, imagina se a gente não tivesse. Eu, às vezes me pergunto, como que deve ser horrível eu hoje estar, né, na vida. Eu não consigo me ver mais sem compreender a reencarnação. Porque como que vai ser o nada, o escuro, né, o sem futuro? Então, Kardec fez um papel belíssimo. E nós já estávamos preparados, né, para isso, de alguma forma, relativamente. Principalmente, a gente, né, quando foi o grande movimento da doutrina na França, onde o quê? Pensadores, eu digo que eram pensadores fora da casinha. Já não estavam pensando mais daquela forma, né, tão ainda... tão obtusa da religião, de Deus. Já eram homens que estavam questionando, buscando, como nós vimos no estudo anterior, buscando compreender com a razão, usando a razão também. Então, aí sim, naquele momento onde vários espíritos encarnados e também desencarnados já estavam questionando essa ideia de Deus, de punição, de castigo, de pecado, já estavam colocando, né, em xeque até a existência de Deus, porque já estavam começando a buscar respostas diferentes das respostas até então oferecidas a eles, né, respostas tão acanhadas, tão pequenas sobre Deus. Aí a doutrina chega naquele momento, no momento fértil da humanidade, aonde já se começa a perguntar, fora daquele contexto pequeno que as doutrinas, que as religiões vinham colocando para todos nós, principalmente sobre Deus. Então a doutrina vem nesse momento oportuno. Quer ler? Marcou? Ainda andais ao acaso. Viemos apontar-vos o objetivo. Olha só. Para vós, a vida terrena era tudo, porque nada vieis além dela. Isso. Viemos dizer-vos, mostrando a vida espiritual. A vida terrestre não é nada. A vossa visão se detinha no túmulo. Nós vos mostramos, para além dele, um esplêndido horizonte. Vós não sabeis por que sofreis na terra. Agora, no sofrimento, vedes a justiça de Deus. O bem, aparentemente, não produzia nenhum fruto para o futuro. Doravante, ele terá um objetivo e será uma necessidade. Então vamos só parar aí um pouquinho, para a gente ter tanta coisa importante aqui, né? Para a gente pensar, né? Então, ele já, primeiro de tudo, a doutrina mostra que a gente não morre, que o túmulo não é o final.
né? Então isso já é uma grande, né, uma grande luz para todos nós que estamos sofrendo, que estamos passando por dificuldades, que muitas das vezes reencarnamos em condições mais difíceis. Então já é um consolo de que aquilo ali é um pequeno espaço de tempo e que a nossa vida é muito maior do que toda a vida terrena, toda a vida material, né? A vossa visão se detinha no túmulo, e muito mais do que isso, de que tudo se acaba no túmulo, né? Então que a gente está fadado a ser destruído no momento da morte. Então já é uma grande esperança de que a gente não morre. Vós não sabeis porque sofreis na terra. Agora, no sofrimento, vedes a justiça de Deus. E muito mais do que isso, da gente compreender a nossa responsabilidade na vida. Porque os espíritos, né, quando Kardec, né, estava perguntando, muitas das vezes Kardec perguntava por que eles estavam naquele estado de sofrimento. E muitos deles conseguiam reconhecer que tiveram vidas, né, que não foram as mais adequadas para depois do túmulo encontrar a relativa paz, a relativa felicidade. Então, com isso, a doutrina espírita também traz para cada um de nós essa responsabilidade das nossas escolhas na vida, das nossas decisões, do que a gente faz na vida material, o que a gente privilegia, porque não tem vítima, né? Nós somos o quê? Hoje nós somos a consequência do ontem. E amanhã seremos o quê? O conjunto de atitudes, de ações, de escolhas de hoje. Então, a doutrina espírita, ela com isso faz o quê? Ela nos tira da posição de vítimas, daquele Deus que é arbitrário, nos colocou numa situação tão ruim nessa vida, né? E nos coloca numa posição de responsabilidade como espíritos imortais que somos. Então, ela traz para todos nós essa ideia, né? E aí ele fala, e aí com isso ele sai daquela, né? Nós tiramos ele daquela posição que o colocamos de arbitrário, daquele que castiga, e agora muito mais do que isso, daquele que, dentro das leis naturais da vida, de justiça, de amor e caridade, permite que nos coloquemos. E aí traz muito mais a nossa responsabilidade pessoal, hoje, diante da nossa história, do nosso destino. Leon Denis fala muito disso. Aí vamos lá, Dilane, né? A fraternidade não era mais que uma bela teoria. Agora se firma em uma lei da natureza, sobre o domínio da crença, e que tudo acaba com a vida, e de que a imensidade é o vazio, o egoísmo. O egoísmo reina soberano entre vós, e a palavra de ordem é: cada um por si, com a certeza do futuro. Os espaços infinitos se povoam ao infinito. Que lindo. Em parte alguma, ao vazio e à solidão. A solidariedade liga todos os seres, a quem e além do túmulo. É o reino da caridade. Sobre a divisa, um por todos e todos por um. Enfim, afinal da vida dizeis um eterno adeus aos que vos são caros. Agora vos-lhe direis até breve. Então, né? Então, com isso a gente, né? Com a ideia da reencarnação, da imortalidade da alma, o nosso horizonte de relações aumenta. Aquele que, diante do túmulo, com a ideia da morte, que tudo acaba, eu nunca mais ia ver, eu nunca mais ia encontrar e nem saber notícias.
Então, no momento da morte, era a ideia da separação. E aí, com a doutrina espírita, né, nos mostrando, com Kardec trazendo aqueles que nos foram caros através das comunicações, com isso a gente compreende e consegue perceber que, pelo contrário, aquilo que era o fim hoje tem uma amplitude maior, quando eu, a cada existência, vou construindo ao longo da minha vida vários amigos, vários entes queridos, várias pessoas que, né, vão permanecer ligadas a mim pelos laços de amizade, pelos laços, né, de carinho, que a gente vai construindo ao longo de várias vidas. Isso é tão lindo, né? A gente imaginar, nossa, como eu tenho muitos amigos no mundo espiritual, como tenho entes queridos que me aguardam, me esperam. E isso é muito bom, isso é muito reconfortante para todos nós. E saber de que quando a gente desencarnar, quando chegar o nosso momento, a gente vai ter, né, um grande número de espíritos amigos nos recebendo. Bom saber que a gente diz que não é para sempre, né? Até breve. Na outra nos veremos de novo. Olha que lindo, né, Adilane? Até daqui a pouco, né? Pois é. Muito bom. A ideia de que a cada existência a gente vai construindo uma rede de apoio, de amigos, tão valiosa, tão... Eu vou contar uma coisa aqui para vocês, para ilustrar bem isso, e isso foi uma coisa muito linda que eu vivi. Eu sei, quando o Amazonas Hércules, não sei se vocês conhecem, lá da colônia Curupaiti, o Amazonas Hércules era presidente de uma casa espírita lá, Filhos de Deus. E ele, quando era vivo, ele morreu, nem tem tantos anos assim, e nós íamos sempre lá, todo mês, ir lá, fazer uma campanha, ajudar ele lá, com o centro, com a comunidade, e eu tenho um amor enorme por ele. E depois de um tempo ele desencarnou, e aí esse grupo que ia lá acabou se desfazendo, e acabei não indo mais lá. E a coisa de uns anos atrás, eu passei por um momento muito difícil na minha vida. E já tenho mais de 10 anos que o Amazonas Hércules, que eu perdi contato, né, físico com ele, e a gente acaba um pouco, né, a memória vai se esvaecendo, né, a gente vai se apropriando mais do aqui e agora, a gente vai esquecendo um pouco esses entes queridos, né. E aí eu passei uma situação muito difícil, e aí uma pessoa que nem sabia da nossa relação de amizade, de carinho, ela falou que o Amazonas Hércules tinha ido lá me ver. E aí eu pensei, grande amigo, querido, que foi um grande exemplo de vida, né? Porque ele teve a lepra, perdeu várias partes do corpo, e sempre sorrindo, dando gargalhadas altas quando a gente ia lá, abraçava a gente com tanto amor. E aí eu pensei, que bom, né, a gente construir amigos, que bom, meu Deus, né? Como é bom saber que tem tantos amigos, quando a gente precisa, eles aparecem, né, para nos ajudar. E a doutrina espírita que nos possibilita isso, né, compreender isso. Quantos amigos de outras vidas devem, né, nos ajudar a resolver situações familiares. E a gente agora, isso hoje é um fato, né? A gente crê nisso, né? Verdade. Então é até breve mesmo, bem breve, né? Pode ir lá. Esses são, em resumo, os resultados das novas revelações. Ela veio encher o vazio provocado pela incredulidade. Que linda. Levantar os ânimos abatidos pela dúvida ou pela perceptiva do nada. E dar a todas as coisas a sua razão de ser. Esse resultado deixa de ter importância apenas porque os espíritos
não vem resolver os problemas da ciência, dar conhecimento aos ignorantes e meios aos preguiçosos para enriquecerem sem trabalho. Entretanto, os frutos que o homem deve retirar dela não são somente para a vida futura. Ele os colherá sobre a terra pela transformação que essas novas crenças devem necessariamente operar no seu caráter, nos seus gostos, nas suas tendências e, por conseguinte, nos hábitos e nas relações sociais, pondo fim ao reino do egoísmo, do orgulho e da incredulidade. Elas preparam o do bem, e que é o reino de Deus. Isso. Então, hoje a gente, como eu falei, tem a responsabilidade de se tornar melhor, de compreender mais a nossa natureza, de que a gente não morre, de que a gente está construindo o nosso futuro a cada dia, sempre de acordo com a nossa postura diante da vida. E esse parágrafo aqui, ele é muito bonito na explicação que passa para a gente, né? Porque conhecer a doutrina espírita aqui, ter a oportunidade de mudar. Fala que não vai ser só fazer o bem após a morte, mas enquanto a gente está aqui na vida, porque a oportunidade de conhecer a doutrina espírita e de se melhorar moralmente, saber ser diferente. Isso é muito bom, muito bonito, né? Você vê o amor andando. Você botar o amor em prática nas suas ações. Isso. E às vezes dá tristeza. Ontem eu estava falando para o Sr. Nilton, eu falei assim, dá tristeza em ver alguém que conhece a doutrina espírita, alguém que está caminhando, que está tudo fluindo, e de repente se vê a pessoa indo para o mal, fazendo tudo que é de mal, bebendo, voltando para o mundo, totalmente para o mundo. Dá muita tristeza mesmo. Porque eu acho assim, quanto mais a gente recebe na humanidade desses espíritos, mais a gente é cobrado. Quanto mais conhecimento, mais a gente tem responsabilidade diante da vida. Então, os espíritos falam que enquanto a gente não conquista um hábito, né, não molda o caráter 100% para determinados defeitos, dificuldades nossas, a gente ainda é falível, ainda pode, né, só depois que você conquista aquela virtude que você 100% não, né, e nem 1% você vai falhar nela. Então, quando acontece isso que a Dilane está falando, é que ainda há algo que não foi ainda totalmente compreendido, e a gente sabe que tem as provas, né? Muitas das vezes tem as nossas expiações, as nossas faltas do passado, mas também tem as provas. Tem as nossas escolhas, o livre-arbítrio. Isso, é verdade. É verdade. Não está funcionando o microfone lá, não? Hein, Andressa? Não está funcionando, não? E dentro dessa realidade, desse exemplo que a Edilane citou, é muito triste, porque o véu se levantou, você já tem consciência,
não é? Do mundo espiritual, que a nossa vida não é só essa terrena aqui, essa ilusão, né? Porque aqui nós vivemos uma ilusão, e é tanto que quando o sofrimento chega para a gente fica tão atribulado e a gente não acredita que aquilo vai passar, não é? Você é conhecedora da matéria, né? A gente vive naquele sofrimento e a gente não vê a solução. Então, quando a pessoa já conhece o Espiritismo e sabe que tudo passa e que nós teremos a proteção dos nossos amigos espirituais, e você acaba baixando o véu novamente e voltando para uma vida de ilusão. A gente está doloroso. A gente ainda está na transição, né? A gente ainda tem aspectos do planeta de prova e expiações, e a gente já tem o vislumbre do planeta de regeneração. Então, nós, espíritos, ainda estamos expiando muitas faltas, muitas das vezes sendo testados. Então, o que a gente precisa, né? Como falou aqui, da solidariedade, orarmos, rezarmos um pelos outros, porque a gente ainda está imerso nessas polaridades ainda, muitos espíritos ainda, né, tendo as últimas oportunidades, né, se relutando em se melhorar, nos influenciando através de pensamento, né? E um outro grupo que está, né, conseguindo soltar essas amarras do mundo velho, né? E chegar nesse nível maior de compreensão da vida. Então, a gente ainda se debate nesses aspectos ainda. Sim, né? Muito. Então, são as provas, né? Sim. Todos nós temos que ainda passar, e até o momento em que a gente não olhe mais para trás, né? A revelação, portanto, tem por finalidade dar ao homem a posse de certas verdades que ele não poderia adquirir por si mesmo. E isso para acelerar o progresso. Essas verdades geralmente se restringem aos princípios fundamentais destinados a colocá-lo no caminho das pesquisa e não a conduzi-lo pela borda. São os marcos que lhes mostram o objetivo. Para ele, a tarefa de estudá-los e deduzir-lhes as aplicações, longe de libertá-lo do trabalho, são novos elementos fornecidos para a sua atividade. Então, assim, que eu achei aqui, me chamou a atenção, é que os espíritos superiores, eles vão sempre trazer o algo mais que ainda a gente não tem, com a nossa capacidade ainda espiritual de compreender. Então, eles vão sempre trazendo algo novo que a gente já pode, de alguma forma, começar a compreender, a digerir, a colocar na vida prática, e aí depois eles não vão esperar. Então, eles estão sempre à frente, nos puxando, nos chamando para o progresso. Foi isso que aconteceu com a doutrina espírita. A gente estava num momento, né, desse vazio, onde o homem, né, que já estava com algumas questões que já não eram mais respondidas pelas crenças e pelas religiões daquele momento, receberam novas informações, e aí com isso puxa a gente para compreender e dilatar o nosso entendimento. Então, os espíritos, eles estão sempre engendrando esse progresso através de novas revelações. Até que a gente consiga digerir a doutrina espírita, né, a gente vai ter aí um espaço de tempo para que algo novo possa ser lançado, trazido para a humanidade, para impulsionar ela mais para o alto e mais para frente. É sempre assim. É muito bonito isso. Vão esperando o tempo certo, que a gente já tem condições de compreender aquilo. Não adianta, né, não adianta jogar.
botar uma criança numa sala da universidade se ela não tem condições ainda e ferramentas para compreender. Por isso vem o estudo diário, porque ali fala, a revelação, portanto, tem por finalidade dar ao homem posse de certas verdades que o homem vem conhecendo, conhecendo devagarzinho, o estudo, o que acontece, o que está acontecendo, e nisso ele vai se mudando, vai se mudando. Verdade. Né? E você vê que foi tão apropriado, né, a vinda de Kardec nesse momento nosso, da humanidade, que como a ciência avançou, vamos pensar, de Kardec para cá, começou um avanço científico. Esse avanço científico faz a gente usar o raciocínio lógico. Verdade. Porque o intelecto, ele engendra o progresso. Porque você se pergunta, começa a se questionar, começa a duvidar de algumas falas, né, que não são verdadeiras. Então, o progresso intelectual, o progresso tecnológico está hoje nos dando a possibilidade. Você vê quantas pessoas devem estar aí do outro lado do país, até do outro lado do globo, assistindo um estudo desse. Então, o progresso, ele vem no momento apropriado para nos ajudar. E a gente precisa só saber utilizar isso, né? De uma forma sempre visando o bem-estar de todos. Quer saber se aquilo ali, né, que descobriram está sendo importante? Se ele está servindo para toda a humanidade, para o bem-estar da humanidade. Aí a gente está usando da melhor forma, né? E aí ele fala das pesquisas, né? E aí vai encontrar o quê? Trabalho, que ali, ó, tá ali dizendo, longe de libertá-lo do trabalho. São novos elementos fornecidos para a sua atividade. Então, são novos trabalhos. Colocar em prática esse conhecimento, né? Colocar isso planificar isso na vida, né? Para oferecer a outras pessoas a oportunidade, né? Kardec veio no momento certo. É verdade. Né? Imagina, hoje, tanto que a gente está vivendo e ainda vai viver, se a gente não tivesse esse conhecimento da imortalidade, da reencarnação. Às vezes eu fico muito, muito triste, eu fico assim, Tudo tem a hora, querida, né? Tudo tem a hora certa, né? Tudo tem um planejamento de Deus. Tudo está certo. Tudo. Nada. Que ele Mas aí a gente fala assim, como que Jesus ia ver isso? Eu penso sempre assim, Jesus ia ver isso como? Ele ia ver o nosso potencial. Ele não vê aquilo que a gente está fazendo de errado naquele momento. Ele vê o potencial daquele ser humano quando ele passar por todas as experiências necessárias, ele vê lá na frente já a gente, igual a criança, que chora, que briga, que a gente bota para estudar, que não quer, que se joga no chão, que fica doente porque, né, pegou a chuva, quando a gente manda para dentro, ele já vê lá na frente. Quem vai ser aquele espírito, né, luminoso,
governador de algum planeta. Ele vê lá na frente já aquela sementinha. Todas as vezes que a gente vê alguém, eu pelo menos procuro fazer isso, que eu vejo alguém passando por muita dificuldade, eu olho e digo assim, ela tem todo o potencial para fazer luz, todo o potencial, está tudo dentro dela para ela deslanchar. É sempre assim. Eu Isso fico triste porque você vê, eu tiro exemplo assim da minha família mesmo. Aí conhece doutrina, porque são evangélicos, como diz a pergunta que faz Kardec para os espíritos, qual religião que seria melhor para o homem? E ele diz, aquela que faz o homem de bem. Então, eu vejo assim que eles conhecem, mas não querem nada, vê se perdendo. Ainda, Estão se né? perdendo. Ainda não querem. E aí você vê as pessoas, quando estão ali num estudo frequente, caminhando, e de repente você vê a pessoa indo por água abaixo. E você vê as companhias que leva. Isso causa dor no outro. Muita dor. Não, é isso. Eu lembro do professor José Jorge, a vanguarda, a doutrina espírita é evolucionista, porque nós vamos chegar lá. O nosso destino é a perfeição, não tem outro. Então, quando você olha uma dificuldade, é temporário, aquilo é temporário. É temporário. É um segundo na eternidade. Uma existência, o que é? É um flash na eternidade. Todos nós vamos chegar lá, todos nós. Então, porque terminar ou não, você que sabe. Terminar. Você faz a prece. Posso fazer. Então, vamos terminando. Então, vamos terminar o nosso estudo. Vamos, na semana seguinte, começar o capítulo 2, Deus. Esse capítulo vai falar da existência de Deus, da natureza divina, a providência e a visão de Deus. Tá? Muito bonito, né? Isso. Então, vamos nos encontrar aqui, nos reencontrar na terça-feira que vem. Todas as terças-feiras, né? Às 9 horas, né? 9h30. 9 horas. Começamos a estudar a Gênese. Juntem-se a nós, para que a gente possa formar aí uma grande família de estudiosos da doutrina espírita, para que possamos ajudar o nosso planeta a acelerar o seu processo de crescimento, de evolução, diminuindo as dores, diminuindo as aflições e compreendendo a gênese de todas as nossas dores, todas as nossas aflições, compreendendo a grandeza de Deus. Então, pedimos a Deus
e pedimos a Jesus, agradecemos este dia, a esse estudo, que possamos compreender. Pedimos ajuda a Leon Denis, que continuou essa obra maravilhosa que Kardec deixou. E trouxe para nós aprendermos a pensar, refletir, para nós aprendermos como lidar com nossos irmãos. Trouxe o que Jesus deixou, trouxe para nós. E nós temos o dever de continuar com essa doutrina. Vem nos esclarecer a vida após a morte, que ninguém morre. A vida continua, só deixamos esse corpo que a nós é emprestado durante um período. E enquanto tivermos nele, que procuramos entender a doutrina espírita, que buscamos a entender o que estamos fazendo nesse corpo, que daqui a uns minutos não nos pertence mais. Pertence à terra, mas nós, espíritos, continuamos a nossa caminhada, a nossa vida, o nosso trabalho. Então, aproveitamos agora, como disse ao nosso guia espiritual dessa casa, Sou Altivo, buscamos entender a vida espiritual enquanto estivermos em corpo físico. Buscamos aprender agora e não depois. Pedimos a ajuda e agradecemos a esse dia, a esse amanhecer, aos estudos em cada cômodo. Pedimos por todos, por todas as famílias, por todos os ouvintes, que possam entender o que é a vida, que possa entender um pouco de Deus. Pedimos e agradecemos pela humanidade, pelos encarnados e pelos desencarnados que ainda sofrem, que não o conheceram em corpo físico, pois há necessidade que voltem e continue e conheça as verdades de Deus. Pedimos ajuda por todos. Pedimos em nome de Jesus, acima de tudo, em nome de nosso Deus, que encerramos os estudos no livro A Gênesis. Agradecemos a espiritualidade guia dessa casa, a Sou Altivo, as irmãs queridas, a Dona Lurdinha. Agradecemos em nome do amor
que vibra em todos os cômodos dessa casa. Que a todos que a ela chega, sinta esse amor, que é o amor puro de Deus. Que assim seja, graças a Deus.